Coragem, livro de Diana Palmer, parte 7. Foi tudo um mal-entendido, disse Consuelo com um sorriso trêmulo. Recebi um telefonema no qual alguém me ameaçava de morte e Glory surgiu inesperadamente. Cash se dirigiu a Glory. Foi assim que aconteceu? Glory lhe entregou a pistola automática. Não exatamente. Entrei e ela veio por trás. Ordenou que eu virasse para ver quem iria me matar. Isso é mentira, exclamou Consuelo. Recebi um telefonema. Calou-se quando um dos policiais a ergueu do chão e a algemou. Sim, você recebeu um telefonema, concordou Cash. De Fuentes, não é? Dando-lhe ordem para cumprir sua missão. Consuelo o fitou perplexa. Não me lembrei de comentar que havia grampeado seu telefone, acrescentou. Os olhos negros de Consuelo faiscaram de raiva. Porém, ela voltou um sorriso frio a Glory, mostrando, por fim, suas verdadeiras cores. Talvez eu tenha perdido, disse por fim, mas Fuentes enviará outra pessoa para ganhar a recompensa. Eu não apostaria nisso, disse Cash. Também grampeamos o telefone dele. Brilhante, disse Glory. Cash a ajudou a se erguer enquanto Consuelo era levada, ainda xingando, para a patrulha. Às vezes temos sorte, disse ele. E também temos problemas. Marques conseguiu licença para grampear o telefone de Fuentes, acrescentou com uma careta. E Fuentes pagou a fiança. Ninguém sabe onde ele está, Glory. Ela sentiu os joelhos enfraquecerem. Sentou-se em uma cadeira à mesa da cozinha. Então Consuelo estava certa. Ele enviará outra pessoa. Temos um negócio do tráfico em andamento, retrucou Cash. Não podemos lhe contar os detalhes, mas envolve um grande carregamento de um produto altamente ilegal. Fuentes tem tido problemas com seus distribuidores. Se perder esse carregamento, não precisaremos ir atrás dele. Os próprios distribuidores se encarregarão de lhe dar um fim. Posso ajudar? Perguntou Glory. Claro, não brinque com armas, respondeu o policial, travando a pistola 45. Ouvi falar sobre as suas sessões de treinamento de tiro. Ah, sim, provavelmente teria atingido qualquer coisa que tivesse atirado, disse ela, indicando a arma. É bom que saiba blefar bem, comentou Cash. Você está bem? Glory anuiu. E pensar que vim para cá para escapar do estresse. Prenderemos essa matadora, disse Cash. E estamos trabalhando nas operações de Fuentes. Com um pouco de sorte, Glory, a devolveremos para San Antônio rapidamente se desejar ir. Acrescentou com um sorriso. Tivemos notícia do seu casamento? Como? Exclamou Glory. Não contei a ninguém. Cash parecia constrangido e franziu o senho. Engraçado. Não consigo me lembrar como fiquei sabendo. Aquilo era suspeito. Algo estava acontecendo que ela não estava sabendo. Quem lhe contou? Insistiu Glory. Cash estava começando a parecer rendido quando uma caminhonete freou bruscamente em frente à casa e a porta do veículo bateu com força. Rodrigo adentrou como uma flecha pela porta. Observou a cena que se descortinava à sua frente com os olhos inflamados pela preocupação. O tecido de cambraia da blusa molhado de suor. Os cabelos negros caíam úmidos sobre a testa. Estava um dia muito quente. Ouvi sirenes lá do campo. O que aconteceu aqui? Rodrigo perguntou. Apenas um pequeno problema com a criadagem, respondeu Glory, tentando aliviar a expressão preocupado do rosto do marido. Pode me explicar melhor? Indagou, aproximando-se dela. Glory se remexeu desconfortável na cadeira. A dor no quadril a estava matando. Quando eu cheguei em casa, Consuelo estava me esperando com um revólver. Apontou para a arma enfiada no cinto de Cash. Consuelo? Parecia absolutamente chocado. Ajoelhou-se na frente de Glory.
as mãos longas e quentes lhe acariciando os braços. Ela a atacou? Onde está ferida? Indagou preocupado. Era quase como estar no paraíso. Amava aquela expressão, parte preocupada com seu bem-estar, parte furiosa contra a pessoa que a ameaçara estampada nos olhos negros. Sentia-se segura perto dele. Por sorte, sua esposa tem habilidade com isso. Interveio Cash, erguendo a bengala, sentindo-lhe o peso e franzindo o senho. É bem pesada, hein? Era do meu bisavô, informou Glory. No tempo dele, os homens lubrificavam suas bengalas para que pudessem ficar mais pesadas e serem utilizadas para a autodefesa. Ele a usava para matar cobras cascavéis. Sorte minha, porque precisei apenas de um golpe para nocautear Consuelo. Minha menina corajosa, disse Rodrigo com os olhos ternos, suaves e cheios de orgulho. Glory queria desesperadamente acreditar que aquela preocupação era real. Atirou-se nos braços do marido, saboreando a força que dele emanava. Teve que se defender sozinha outra vez, disse ele tristonho. Foi a segunda em poucos dias. 2 vezes é muito. Tenho que me esmerar em tomar conta de você, senhora Ramírez. Cash observou as alianças que Glory ostentava no dedo anular esquerdo. É um lindo conjunto de alianças, disse ele esperando conseguir sair do buraco onde quase caíra. Ah, reparou? Comentou Glory sobre o ombro largo do marido, relaxando e Cash também. Nunca suspeitaria que Consuelo fosse uma matadora, resmungou Rodrigo, ainda abraçado à esposa. Deveria ter percebido. Se Marco estava metido nisso, Consuelo tinha de estar também. Ela tem uma ficha criminal tão comprida quanto a minha perna, disse Cash. Acho que não costumam verificar os antecedentes dos empregados aqui. Para o cargo de cozinheira? Zombou Rodrigo. É claro que não. Percebi que ela estava usando um conjunto de blusa e calça comprida de seda, comentou Glory. E achei estranho o fato de uma cozinheira se vestir daquela forma. Deveria ter percebido isso também, brincou Rodrigo. Glory se limitou a sorrir. Não queria lhe ferir a susceptibilidade, dizendo que um trabalhador rural não saberia distinguir seda quando a visse. Porém, Rodrigo percebeu o pensamento estampado nos olhos verdes e teve de lutar para não lhe dar uma resposta raivosa. Claro que Glory não podia saber que ele fosse qualquer outra coisa além do que fingia ser. Rodrigo voltou o olhar a Cash. Glory precisará dar um depoimento, certo? Sim, se vamos acusar Consuelo, e outro com relação a Marco. Posterguei por ela estar muito nervosa. Não imaginei que Glory teria de dar 2 depoimentos. Eu não me importo, disse ela. Diga-me o que devo fazer, acrescentou, fingindo que não conhecia o procedimento. Cash a orientou, tentando não rir. Eu a levarei ao tribunal de polícia para depor contra mãe e filho, disse o policial a Rodrigo. Acho que estará ocupado procurando uma nova cozinheira. Imediatamente, concordou Rodrigo, ajudando a esposa a se erguer. Temos que despachar as entregas e esta é a última de pêssegos. É uma pena Consuelo ter de se revelar logo agora. Se esperasse apenas mais alguns dias, teria sido ótimo para a fazenda. Acho que a fazenda não era exatamente a prioridade de Consuelo, murmurou Glory. Farei minha parte tão logo termine de ajudar o chefe Greer a prender Marco e Consuelo por algum tempo, pelo menos. Converse com o juiz, Rodrigo aconselhou Cash. Tente fazê-lo fixar a fiança em alguns milhões de dólares para cada um. Farei o melhor que puder, concordou Cash. Tem certeza de que está bem? Rodrigo perguntou à esposa ao lhe perceber a palidez. Estou ótima, um pouco agitada por todo esse excitamento e só, garantiu ela. Sentia dor no quadril e o coração estava acelerado. Esperava não estragar tudo, desmaiando. Rodrigo anuiu. Você a trará de volta?
Rodrigo perguntou a Cash. Claro que sim. Então vou dar alguns telefonemas e começar a procurar outra cozinheira, disse Rodrigo. Deveria tentar contratar a esposa de Angel Martinez, opinou Glory. Segundo Angel, ela é uma excelente cozinheira. Rodrigo a fitou por um longo tempo. Ambos são provavelmente ilegais. Não sabe disso, devolveu Glory em tom firme. Rodrigo a fitou e por fim sorriu. Está bem, mas se eu acabar na prisão federal por empregar ilegais, terá de pagar minha fiança. Ninguém precisará pagar fiança, a não ser Consuelo e o seu filho, pode apostar nisso, assegurou Cash com um sorriso. Angel e a família ficaram bem. Felizmente, não estava olhando para Glory quando disse aquilo. Os dois pediram favores para a audiência do caso Angel, esperançosamente com bons resultados. Além disso, o homem tinha 3 filhos para sustentar e a esposa não trabalhava. O que ela fará com as crianças? Perguntou Rodrigo com certo grau de preocupação. Nenhuma delas tem mais de 7 anos. Ela não pode deixá-las sozinhas para trabalhar aqui. Ela pode trazer as crianças com ela, sugeriu Glory a Rodrigo com um sorriso. Nós a manteremos distraídas enquanto cozinhamos. Rodrigo a fitou por um longo tempo, mas não fez nenhum comentário. Cash e Glory passaram pelo gabinete do juiz. Obtiveram um mandado de prisão para Marco por agressão em circunstâncias agravantes e outro para Consuelo por tentativa de assassinato. Cash acrescentou outro por porte de arma de fogo, porque Consuelo tinha ficha criminal e, portanto, não poderia possuir um revólver. Glory preencheu os formulários e conversou com o juiz, que se mostrou fascinado com a história, principalmente com a parte em que ela sozinha frustrara os planos da assassina. Os chefões do tráfico estão se tornando demasiadamente poderosos, comentou ele. Mas onde houver procura, haverá oferta. Isso se aplica a quase tudo, especialmente às drogas. Meneou a cabeça. Quando eu era garoto, olhou por sobre os óculos de leitura e exibiu um sorriso largo. Não havia drogas nas escolas. Tenho de admitir que sequer conhecia alguém que fizesse uso delas. Mas isso era nos anos 1950. De lá para cá, o mundo mudou muito. Assistíamos Roupa Long, Cassidy e Roy, nos filmes e o Super-Homem em televisões em preto e branco. Tínhamos heróis saudáveis a quem admirar. Parece-me que o mundo atual, muitos meninos admiram traficantes e seus objetivos na vida são crescer e ir para a prisão. Mais uma vez, sacudiu a cabeça. Estamos perdendo uma geração inteira de cidadãos producentes. E a maior responsável por isso é a droga. Dinheiro rápido, carrões, nenhum esforço para obter promoções em empregos e uma sentença de prisão quando são pegos. Não é atraente? Nem me pergunte, replicou Glory. Passei a maior parte da minha vida profissional ajudando a encarcerá-los. Ouvi falar da sua reputação, comentou o juiz com um sorriso. É uma veterana, senhora Barnes. Ele hesitou por alguns instantes. Conheci o seu pai. Era um bom homem. Foi duro para todos nós vê-lo condenado por algo que não fez. Obrigada, agradeceu Glory, lutando para conter as lágrimas. Eu limpei o nome dele, mesmo que tardiamente. A condenação do meu pai foi o motivo que me levou a estudar direito. Achei mesmo que fosse. Fico feliz em ter a oportunidade de conhecê-la, senhorita. Atualmente, Black Kemp é nosso promotor público municipal. Deve considerar voltar ao trabalho para combater o crime aqui. O juiz fitou-a por sobre os óculos mais uma vez. Posso lhe providenciar algumas balas de prata e uma máscara. Glory soltou uma risada. Nunca poderia me passar por The Lone Ranger? Assegurou ela. Sou muito baixinha.
Ainda assim, replicou ele, é uma possibilidade. Eu achava que a maioria dos juízes fosse austera, Glory disse a Cash durante o percurso de volta para casa. Não o Lionel, replicou ele. Ele é o que chamamos modernamente de excêntrico. Ele tem costumes excêntricos? Depende do seu ponto de vista, respondeu Cash. Acho que algumas pessoas não se sentiriam muito à vontade com um lobo dentro de casa, mas ele é um solteirão, acho que pode fazer o que quiser. Um lobo? Sério? De verdade? Perguntou Glory surpresa. Cash confirmou meneando a cabeça. A loba é uma beldade. Ele a encontrou na estrada e percorreu todos os enlouquecedores trâmites burocráticos tentando ajudar o animal. Os veterinários não tratam de animais selvagens e é necessário procurar um que seja licenciado para fazê-lo. Não há muitos veterinários e os animais feridos morrem enquanto procuramos um que atenda o telefone. Cash lhe voltou o olhar. A maioria é tão assoberbada de trabalho que se encolhe toda vez que o telefone toca. Bem, de qualquer forma, Lionel levou a loba para casa e tratou dela, restabelecendo-lhe a saúde. Em seguida, fez o curso que o certificou como reabilitador de animais selvagens. É especialista em lobos agora. Sendo assim, obteve a permissão para ficar com a loba que perdera a perna em um acidente. Ela jamais poderia voltar à vida na selva. Ele a leva à escola primária e dá aulas sobre lobos. É um animal muito manso e as crianças amam. Anda sempre com uma coleira, claro. O juiz pode ser excêntrico, mas não é louco. É, mas isso poderia ser muito perigoso, exclamou Glory rindo. Isso é horrível. Sim, mas ele tem um proprietário responsável. Tem até mesmo uma licença para lobos municipal. Ah, ninguém tem uma licença para lobos, resfolegou Glory. Pode-se conseguir caso se conheça o chefe de polícia e ele tenha ligações com os vereadores. Cash parecia convenientemente modesto. Ah, sim, mas só porque os vereadores morrem de medo de você, não é? Comentou ela. É muito perigoso para que eles se arrisquem o contrariando. Ah, obrigada, querida, retrucou o policial bem-humorado. Todo o Texas te considera uma lenda regional, confidenciou Glory. Entendo por que o nosso procurador do estado ameace pessoas com você. Apenas os federais, disse ele. E só se o irritarem demasiadamente, afinal sou primo dele. É mesmo? Glory estava impressionada. Cash sorriu. Tenho laços em alguns lugares estranhos, brincou ele, como um de nossos federais que trabalha disfarçado. Há um preço por sua cabeça em todos os países da Terra, exceto neste aqui. Ele está ajudando a derrotar um dos mais poderosos membros do cartel das drogas, sem mencionar ter derrotado um infanticida na América Central no lombo de um cavalo embrenhado na floresta. Não é uma tarefa muito fácil nos dias de hoje. Caramba! Quem é esse louco? Perguntou Glory rindo. Cash parecia estranho quando clareou a garganta. Nunca soube o nome dele. Mentiu o chefe de polícia. É um agente secreto. Glory sorriu. Esse homem deve constar em todas as listas de pessoas que devem ser convocadas em situações extremas. Ah, sim, é verdade. Gostaria que você pudesse convencê-lo a vir para cá. Arrastar Fuentes para a prisão e fazer sabe lá Deus o que com ele, resmungou ela. Ele ainda está à solta e eu em sua mira, metaforicamente falando. Estamos trabalhando nisso. Seja paciente e cuidadosa, menina, acrescentou em tom baixo. Está em algumas companhias perigosas nessa fazenda. O coração de Glory começou a bater na garganta. O que quer dizer com isso? Cash deixou escapar um xingamento baixo. Não tivera a intenção de dizer aquilo, mas era melhor que Glory soubesse a verdade. Do contrário,
poderia baixar a guarda e ser assassinada. 1 ou 2 dos nossos trabalhadores possui folha corrida, a maioria por agressão física. Um deles liquidou um policial em Dallas e nunca ficou provado, já que matou a única testemunha do crime. Cash estacionou no pátio da fazenda, desligou o motor e girou para fitá-la. Glory estava pálida. Aquela bengala serve como uma boa arma, mas a notícia de como a utilizou correrá e todos ficarão sabendo. Não vai funcionar uma segunda vez. Gostaria de levá-la para o nosso treinador de tiro e ensiná-la como usar uma arma apropriadamente. Cash ergueu uma das mãos quando ela fez menção de falar. Não é nenhuma ciência complicada, pode ser aprendido. Vou marcar para amanhã de sábado, por volta das 9 horas. Marques estará em casa e ele tem um belo revólver 32 que você poderá usar. Não dá um tranco tão forte quanto um revólver 45 e será melhor de manusear. Ele já tentou me ensinar, protestou Glory. Marques tentou ensinar a própria mãe, disse Cash com um olhar furioso. Ensinou a atirar em corvos. Como? Perguntou ela, parecendo chocada. Bárbara, a mãe adotiva de Marques, adorava corvos. Ele estava explicando para Bárbara como a arma dava trancos e o que ela devia fazer para compensar aquilo. Bárbara pensou que ele a estava orientando a manter a cabeça erguida quando disparasse a arma e assim fez. E acabou atirando em um corvo. Felizmente, apenas lhe arrancou as penas traseiras e o pássaro continuou voando. Agora é conhecida como mutiladora de corvos e ela nunca mais quis tocar em um revólver. Glory soltou uma gargalhada. Lembrava-lhe Ricky que não era o melhor instrutor do mundo, apesar de ser muito interessado. Então, sou eu quem vai te ensinar, disse Cash. Está bem, meu seguro de responsabilidade civil está pago, concordou Glory. Certifique-se de não haver nenhuma patrulha estacionada na linha de tiro. Cash sorriu. Farei isso. Cuide-se, hein? Procure ficar sempre perto da casa, com o telefone celular no bolso, e não vá a nenhum lugar sozinha, nem mesmo ao lado de fora da casa, principalmente à noite. Glory mordeu o lábio inferior. Por alguns minutos, esquecera o apuro em que se encontrava. Sabe de coisas que não quer me contar. Cash meneou a cabeça em concordância. Não posso contar. Apenas fique atenta. Mandarei Marques buscá-la por volta das 9 da manhã de sábado, certo? E não conte a ele por que me encarreguei de ajudá-la em vez dele. Marques tem um comportamento problemático com as autoridades. Glory soltou uma risada. Eu sei, não vou comentar nada. Obrigada, chefe. Estamos todos no mesmo barco, menina, disse ele. Temos de tomar conta uns dos outros. É verdade, nós temos. Glory entrou em casa e fechou a porta, sentindo-se nervosa e incomodada. Cash Greer sabia algo sobre uma pessoa ali da fazenda, alguém com ficha policial que matara outro policial e ainda estava solto. Conhecia apenas um homem que parecia bravo o suficiente para fazer aquilo, seu marido. Era curioso Rodrigo não ter verificado os antecedentes de Consuelo ou pedido a Jason Pendleton que o fizesse. E se Rodrigo estivesse trabalhando para Fuentes e recebesse ordem de matá-la, já que Consuelo falhara? Sentia como se o seu mundo estivesse desmoronando. Escapara de 2 atentados contra a sua vida. Tivera sorte por Marco ter atirado contra a porta e não contra a parede. A mesma sorte a acompanhara ao conseguir golpear Consuelo com a bengala. Se houvesse outro atentado, protagonizado pelo próprio marido, o que iria fazer? Percebera que Cash não mencionara o fato de Rodrigo poder ajudar a protegê-la. Haveria uma razão para aquilo? Saberia o chefe de polícia
que seu marido estivera envolvido naquele tráfico de drogas em Comanche Wells? Teria Marques lhe contado? Sentia-se exausta. Sua vida se tornava extremamente complicada e, além de tudo, esquecera-se de tomar o anti-hipertensivo e o anticoagulante. Trincou os dentes. Estava esperando um filho e estava fazendo uso de remédios perigosos que tinha de tomar se não quisesse parar em um hospital. Se ao menos pudesse ir a San Antônio fazer uma consulta com o seu médico. E então lembrou-se da consulta com a cardiologista no dia seguinte. Precisava inventar uma desculpa para ir à cidade. Conseguiria engendrar algo se Carla Martini se mostrasse uma boa cozinheira. Tomou os remédios, esperando que não estivessem fazendo nenhum mal à pequena vida que se desenvolvia dentro dela, e voltou à cozinha para trabalhar. 1 hora depois, Carla Martins transpôs a porta dos fundos com seus 3 filhos, 2 meninas e um menino. Hernando, que era o mais velho, com 7 anos de idade. "Podemos entrar?" perguntou hesitante. Era óbvio que a mulher não sabia falar inglês. Glory ficou satisfeita em ter estudado o idioma espanhol. "Sí, entre!" convidou com um sorriso. "Bienvenidos! Me gusta mucho que puede ayudarme." "De nada, senhora!" retrucou a mulher respeitosamente. Glory lhe mostrou o que precisava ser feito. Em seguida, sentou as 3 crianças à mesa e serviu-lhes biscoito, manteiga de amendoim e copos de leite, exceto para a menina mais nova, que tinha apenas 3 anos. Ela ria para Glory com os belos olhos negros emoldurados por uma face pequena e perfeita. O cabelo era longo e preto. Glory não conseguiu resistir. Segurou a criança no colo e a carregou até a pia, onde conseguiu ensaboar os pratos com uma das mãos enquanto conversava de forma amorosa com a menina. Rodrigo apareceu inesperadamente para traduzir para Glory. Estacou a soleira da porta e observou fascinado a facilidade com que lidava com uma criança e com o trabalho ao mesmo tempo. Sorria, feliz, encantada com a pequena. Em seguida, abruptamente, ele se lembrou de Bernadette em seus braços, abraçando-o e lhe perguntando o que faria sem ele. Rodrigo amara muito aquela criança. Sentira uma dor terrível quando ela e a mãe foram morar com Colby Lane. A expressão em seu rosto refletia tal tristeza. Glory lhe sentiu a presença e girou, deparando-se com o rosto tenso e o olhar magoado do marido. Não eram necessárias palavras. Ela sabia o que Rodrigo estava sentindo e o porquê, e naquele momento soube que nunca seria capaz de lhe contar sobre o bebê que esperava. Imaginava se ele iria completar a tarefa que Consuelo deixara inacabada e iria retirá-la do caminho de Fuentes. Rodrigo percebeu a expressão estranha da esposa e franziu o senho. "Há algo errado?" perguntou ele. Glory se recompôs. "Nada. Estávamos apenas começando o trabalho. Pensei que talvez precisasse de um tradutor." Começou Rodrigo e ela riu. "Não preciso, mas mesmo assim, obrigada. Sou fluente em espanhol. Tenho de ser em meu trabalho." Poderia morder a própria língua por aquele comentário estúpido. Seu trabalho? Sim, na agência de empregos temporários. Consertou rapidamente. "Tenho muitos clientes que necessitam de alguém bilíngue." "Ah, entendo." Rodrigo voltou a olhar a Carla e lhe perguntou em espanhol como estavam indo as coisas. A mulher estava encantada com a senhora Ramírez e com o trabalho. Disse-lhe também que estava adorando aquela oportunidade. Ao menos alguém estava feliz, pensou ele enquanto voltava mais uma vez a atenção a Glory. Ela parecia ter sofrido uma mudança repentina. Teria Cash dado com a língua nos dentes? Estudou-a com olhar intenso
e percebeu que ela estaria mais acessível se tivesse tomado conhecimento do seu segredo. Porém, algo a aborrecia. Talvez temesse que Consuelo obtivesse fiança, ou que Fuentes, de fato, mandasse outra pessoa para matá-la. Rodrigo achava que o chefão do tráfico não tivera tempo para tanto. Ele, Castilho e outro homem iriam transportar um carregamento através da fronteira no sábado por uma ponte flutuante provisória construída com barris de óleo. Era o maior carregamento que Fuentes já fizera. Uma grande quantidade de cocaína pura. O que Fuentes não sabia era que aquele novo distribuidor iria receber muita ajuda. Dessa vez, o chefão do tráfico iria ser derrotado. Aquele homem era um canalha. O novo membro da gangue que lhe passava informações dissera que Fuentes matara 2 rapazes apenas porque protestaram contra seu tratamento rude. Ele não tinha respeito por ninguém. Espancara a própria mãe na frente do novo membro da gangue porque ela queimara os ovos que lhe estava preparando. O rapaz disse que ninguém queria trabalhar para um monstro daqueles, não obstante quanto dinheiro recebessem em troca. Rodrigo imaginou como Glory iria reagir quando descobrisse seu verdadeiro papel em toda aquela operação. Era uma mulher doce, porém inculta, simplória e comum. Não se encaixaria em seu mundo. Cometera um grave erro ao se casar com Glory. Fizera aquilo em um impulso, pelo rancor que sentia por Sarina tê-lo deixado. Tudo o que conseguira foi perceber o quanto era infeliz. Não podia passar o resto da vida ligado àquela mulher pré-histórica. Teria de abordar o assunto do divórcio, mas primeiro tinha de ajudar na derrocada de Fuentes. Aquilo talvez salvasse a vida de Glory. Quando tudo aquilo estivesse terminado, iria querer saber como ela se metera em tal confusão. Fuentes não contratava matadores para caçar trabalhadores temporários sem alguma razão. Glory dissera que vira algo ilegal, mas queria saber o que. Infelizmente, não tinha tempo para interrogá-la no momento. Tinha um trabalho a fazer. Capítulo 12. Glory foi à consulta com a cardiologista no dia seguinte, deixando Carla no comando da cozinha. Ela pedira que Angel tomasse conta das crianças para poder se concentrar no trabalho, e Rodrigo dera ao marido meio-dia de folga. Glory lhe dissera que tinha uma consulta com o dentista da cidade. A frieza com que o tratara o fizera se mudar de volta para o antigo quarto. Nem titubeara quando Glory fizera tal sugestão, alegando que estava sentindo dor no quadril e acabaria por lhe atrapalhar o sono. Era uma desculpa esfarrapada, e ele logo percebeu pelo modo como Glory lhe evitava o olhar. Algo estava errado, e tinha quase certeza que se devia ao fato de ela desconfiar que se casara com um traficante. Provavelmente o maldito Marques lhe dissera que ele era um criminoso. Glory negara que Marques tivesse lhe dito qualquer coisa, mas Rodrigo duvidava. Queria ter tempo para refletir sobre os seus sentimentos para com a esposa temporária, mas não tinha. O trabalho era sua prioridade no momento. Mais tarde, ele e Glory poderiam ter uma longa conversa sobre aquele relacionamento. Estava certo de que ele queria pôr um fim ao casamento precipitado. Glory sentia-se culpada por estar mentindo para o marido, mas no fundo temia que ele pudesse ser o substituto de Consuelo. Sabia que estava envolvido com o tráfico de drogas e não era improvável que fosse capaz de cometer um assassinato. Não podia compreender por que não era capaz de afastar Rodrigo de sua mente e deixar que Cash Greer se encarregasse das suas atividades ilegais. Aquilo soava fácil, mas não era. Parte dela ainda queria Rodrigo, desejava-o, ansiava por abraçá-lo.
todas as vezes que pensava sobre aquele pequeno ser que se desenvolvia em seu ventre, o arrependimento lhe dava um nó no peito. Não sabia o que fazer. Toda sua vida mudara desde que Cash Greer fizera aquele comentário sobre as fichas criminais de pessoas que trabalhavam na fazenda. Sabia que ele estava se referindo a Rodrigo e tinha um terrível pressentimento de que o marido estava envolvido em algo mais sinistro do que apenas o tráfico de drogas. A cardiologista era uma mulher pequena, cheia de energia e brilhante. Examinou Glory, pediu para que o técnico lhe fizesse um eletrocardiograma e, minutos depois, um ecocardiograma. Os exames lhe permitiram ter uma ideia mais acurada do coração de Glory e se certificar de que não havia oclusões em volta do órgão. Quando Glory relatou seus hábitos alimentares e a determinação em manter o peso, a médica ficou impressionada. O único problema era a medicação anticoagulante e antihipertensiva que Glory tomava por necessidade. Se houvesse qualquer problema com o feto, a incapacidade de seu corpo em estancar a hemorragia poderia custar a vida do filho. Na verdade, sua condição poderia levar a uma ruptura precoce de placenta ou a um aborto espontâneo, mesmo sem intervenção médica. Se tivesse sido uma gravidez planejada, começou a cardiologista em tom gentil. Poderíamos ter prescrito drogas alternativas que fossem menos prejudiciais à criança. No entanto, considerando a severidade da sua hipertensão, acrescentou Tristonha, o risco para você e para o bebê aumenta consideravelmente. Muitos médicos lhe recomendariam um aborto imediato. Poderia morrer tentando manter a gestação. Glory sentiu-se nauseada quando a realidade de sua condição a atingiu de maneira impactante. Baixou a cabeça, lutando contra a tontura e o enjoo. Não, gemeu ela. Não posso, não vou. Ergueu o olhar para fitar a cardiologista. Você não entende, sou uma pessoa de fé. Isso vai contra tudo o que acredito. A outra mulher pousou uma das mãos no ombro de Glory em um gesto compassivo. Não a forçarei a tomar tal decisão, mas terá de ser monitorada de perto. Quero vê-la ao menos 2 vezes por mês e farei as modificações em sua medicação. Eu poderia parar de tomar os anticoagulantes, sugeriu Glory de imediato. A cardiologista fez uma careta. Levando em conta o seu histórico médico, não aconselho fazer isso. Não estou vendo nenhuma oclusão evidente, mas se o seu médico estava preocupado com as plaquetas ou um possível coágulo após o que diagnosticou com um ataque cardíaco moderado, a médica se calou. Se tivesse feito cateterismo, estava muito estressada na época e com uma agenda de trabalho apertada para concordar em fazê-lo, explicou Glory. Os anticoagulantes preveniram uma pequena oclusão de causar um ataque do coração ou um infarto, disse ela a Glory. Os medicamentos antihipertensivos e os diuréticos não podem ser suspensos. Como disse, vou prescrever fórmulas que serão menos prejudiciais à criança. Preferi enviá-la a Houston para que ele fizesse um cateterismo e nos certificarmos que, de fato, não existe oclusão nenhuma. Mas este não é o momento, já teve muito estresse. Fez uma pausa. Quer muito esse filho, não é? Sim, eu quero, respondeu Glory sem titubear, embora não tivesse a mesma certeza quando adentrara aquele consultório. Um filho seu. Poderia ser mãe. Ter alguém como o seu próprio sangue para amar e cuidar. A perspectiva valia o risco, pensou, empurrando para o fundo da mente o fato do pai da criança ter tendências criminosas. Então nós faremos o que for possível, assegurou a doutora Warner. A doutora Coltrane poderá encaminhá-la a um obstetra. Glory hesitou.
Ela queria, mas seria muito arriscado ir a San Antônio, onde eu moro, explicou ela. Há algo muito perigoso acontecendo que envolve o meu trabalho. Seria um estresse adicional ao que já estou sofrendo. Sou uma advogada. Um homem que estou processando por conspirar para cometer assassinato está tentando me matar. Sou a única testemunha que o ouviu confessar o crime. Tenho a esperança de que esse caso seja resolvido em breve. Enquanto isso, tenho que evitar preocupações. Ah, sim, entendo. É uma vantagem que esteja nos primeiros estágios da gravidez. Pode pedir para a doutora Coltrane entrar em contato comigo se tiver qualquer problema cardíaco. Não estou conseguindo ver nenhum problema evidente, acrescentou em seguida. Se o seu médico em San Antônio diagnosticou um ataque cardíaco, teremos de ser cautelosas. Se começar a sentir dor ou pressão no peito, ao longo do braço esquerdo ou em sua mandíbula, principalmente se for seguida de náusea e suor frio, chame uma ambulância, imediatamente. Não pode negligenciar pensando que poderá superar os sintomas sozinha. Glory sorriu. Não farei isso, eu prometo. Estou me sentindo melhor desde que cheguei aqui, exceto pelo fato de alguém tentar me matar a cada semana, acrescentou irônica. As sobrancelhas da doutora Warner arquearam. Talvez devesse considerar exercer uma profissão menos estressante, sugeriu. Seu trabalho e sua saúde não combinam. Foi isso que já me disseram, replicou Glory. No momento não posso fazer nada quanto a isso. É meu único emprego. Se precisar de mim, tudo o que tem que fazer é me telefonar. Posso pedir para o meu marido que me traga até aqui em 10 minutos. Ele está aposentado agora, mas voou para as melhores companhias aéreas durante muitos anos. Agora ele dá aula de voo em Houston, acrescentou com uma risada baixa. Eu a chamarei se precisar, obrigada, doutora. Vou prescrever os seus remédios e vou deixar a receita na mesa da secretária para que você pegue na saída, certo? Se tiver problemas para se adaptar à nova medicação, entre em contato comigo. Vamos encontrar os remédios menos agressivos. Enquanto isso, tente evitar qualquer estresse adicional. Eu farei isso. Obrigada, doutora. Minutos depois, Glory entrou em seu velho carro e ligou o motor emocionada. Aparentemente, não estava prestes a cair morta, mas estava sob estresse intenso. Viver numa casa com um homem em que não mais confiava, mas que ainda amava, era seu maior problema. A máquina gasta protestou quando ela girou a chave da ignição. Sentia falta do seu carro novo, que se encontrava guardado na garagem na casa dos Pendleton. Não o dirigia para o trabalho porque se tornaria um alvo da revolta dos membros de gangues que ela processava. Amava aquele veículo, mas não ousara trazê-lo para o lugar onde ela se disfarçava de trabalhadora braçal. Teria levantado sérias suspeitas sobre sua situação econômica. Ao menos, por hora, pensou enquanto deixava o estacionamento. O bebê estava seguro. Teria de ser muito cuidadosa com sua saúde. Sorriu, vislumbrando anos de felicidade adiante ao lado do seu bebê. Estava na hora do almoço quando Glory adentrou a cozinha. Carla lhe voltou um sorriso. Angel estava sentado à mesa com as 3 crianças, todas comendo biscoitos. A mais nova saltou uma risada e atirou-se nos braços de Glory, que a ergueu e a abraçou. Será que vai sobrar um pouco para mim? Provocou ela quando viu a enorme prateira de salada sobre a mesa. Como não? Respondeu Carla com uma risada abafada. Siente! Glory obedeceu e Carla serviu um prato, antes de colocar o frasco de molho sobre a mesa, junto com um garfo e um guardanapo. E o Rodrigo? Perguntou ela, por não ver um lugar reservado à mesa para ele. Carla parecia preocupada. Ela e o marido trocaram um rápido olhar.
Algo aconteceu a ele? Indagou Glory no mesmo instante. Não, não. Angel baixou a voz. Claro que não, senhora, assegurou. É que, bem, ele e aquele Castilho e um amigo de Castilho subiram na caminhonete e saíram da cidade. Acrescentou. O senhor Ramírez disse que ele e os outros tinham um importante trabalho a fazer e que não voltarão até domingo. Recomendou-me que lhe dissesse para não se afastar de casa. Glory remexeu a salada distraidamente. Então Rodrigo se fora. Supôs que Fuentes tivesse mandado uma mensagem e o marido, juntamente com seus comparsas, fora encontrá-lo para algum tipo de reunião. Tinha até o final da semana para decidir o que fazer. Não era muito tempo para planejar como se proteger de um terceiro atentado à sua vida. Algo errado, senhora? Perguntou Angel, preocupado, porque ela não tocou na salada. Glory percebeu vários pares de olhos ao observando e forçou um sorriso. Não, claro que não, mentiu, provando a salada. Está muito boa, disse a Carla. Muito saboroso. A outra mulher sorriu e girou para ajudar a filha mais nova com seu taco. Marques a levou de carro até o campo de tiro do departamento de polícia na manhã de sábado. Estava muito calado e distraído. Está me escondendo alguma coisa, acusou Glory. O homem lhe voltou o olhar, sorriu e deu de ombros. Problemas no trabalho. Glory arqueou as sobrancelhas. Relacionado ao tráfico de drogas? Arriscou. Marques fez uma careta. Glory anuiu e deixou escapar um suspiro. Meu marido, resmungou ela. Não faça isso, rosnou o homem. Promotores não são capazes de ler mentes. Não sou, mas essa é uma conclusão lógica. Parece muito calma sobre o assunto. Glory girou as chaves de casa na mão. Poderia gritar e socar o painel, mas as pessoas teriam uma impressão errada se vissem. Marques não pôde conter uma risada. Ah, sim, teriam mesmo. Glory lhe voltou o olhar. Rodrigo, Castilho e outro homem partiram para passar o final de semana fora. Eu sei. Glory arqueou as sobrancelhas. Você sabe? Os está espionando? Não, não estou. Marques girou o volante em direção à estrada de terra que levava ao campo de tiro. Mas alguns amigos meus estão. De repente, Glory se sentiu muito envelhecida. Ele está envolvido com Fuentes, certo? Marques não respondeu. Não precisa me proteger, disse ela em tom sério. Reconheci-o enquanto estávamos vigiando o galpão no Comanche Wells. Na verdade, ele mesmo admitiu estar lá, mas não disse o porquê. Você é esperta, Glory. Não muito, replicou Glory em tom baixo. Estou grávida. A caminhonete quase caiu em um fosso e ela soltou um grito assustada. Me desculpe, disse Marques, corrigindo a direção. Freou o veículo no meio da estrada e lhe voltou o olhar, percebendo a expressão triste que Glory não era mais capaz de esconder. Você o ama? Glory não queria admitir aquilo. O olhar de Marques pousou em seu ventre. Sim, eu o amo, confessou ela após um minuto. Pensei que a idade trouxesse sabedoria, mas não foi o meu caso. Marques franziu o senho. Glory, e o seu coração? Eu tive uma consulta com uma cardiologista, a doutora Lou Coltrane. Apressou-se em dizer. Ela vai me encaminhar a uma obstetra tão logo minha vida não corra mais perigo. Mas isso é seguro? Insistiu o homem. A pergunta a atingiu como uma facada no peito. Eu tenho de tomar anticoagulantes para que não tenha outro ataque cardíaco. A cardiologista me disse que se eu tivesse qualquer problema durante a gravidez, seria perigoso. Ela mudou minha medicação. Estou começando a tomar os novos remédios agora. Eu sinto muito, Glory.
disse Marques em tom sincero. As mãos dela se apertaram em torno das chaves. Ele não pode saber, afirmou ela com voz tensa. As coisas podem se tornar melhores em breve, começou ele. Glory lhe voltou o olhar. Ele não pode saber, enfatizou. Está bem, esse é um assunto seu, mas se precisar de ajuda, acrescentou gentilmente. Glory sorriu e agradeceu. Obrigada, Marques. Cash Greer estava em trajes civis, o rabo de cavalo preso com uma fita enquanto os esperava na linha de tiro. O policial voltou o olhar a Marques, que também usava um rabo de cavalo, e em seguida a Glory, que tinha os cabelos presos em uma trança. Sempre há um excêntrico no meio da multidão, disse ele, indicando o penteado de Glory. Não sou esquisita, defendeu-se ela. Simplesmente tenho bom gosto para penteados. Cash resfolegou. Em seguida mirou no alvo e disparou 6 tiros direto na mosca. Exibido! Resmungou Marques. Cash sorriu. Sou um chefe de polícia, lembrou ele. Tenho de dar um bom exemplo aos meus homens. Talvez eu tenha de pegar um cacetete para dar um bom exemplo a Kilhaven, replicou Marques, irônico. Ou não sabe que ele estava no escritório do FBI em San Antônio ontem, sondando o Black Hawk para obter informações sobre a rede de distribuição de Fuentes. Ele o quê? Perguntou Cash em tom de voz arrastado. Quem é Kilhaven? Quis saber Glory. O policial que a salvou de Marco no outro dia, lembrou Cash. Ah, aquele que quase destruiu o tráfico de drogas em Comanche Wells? Recordou Glory. Exatamente, disse Marques, voltando um olhar furioso a Cash. Você deveria se alegrar. O contratou como seu especialista em gangues e elas distribuem drogas. A partir daí, é um pulo para investigar Fuentes. Cash destravou a arma automática com um movimento violento e a recarregou. Gosto de iniciativas individuais até se tornarem anarquia. Kilhaven não é um anarquista, retrucou Marques com uma risada disfarçada. Apenas está acostumado a dar ordens e não recebê-las. Está no negócio errado, disse Cash. Não tem espírito de equipe. Se bem me lembro, você também não tinha até começar a trabalhar para o departamento de polícia daqui, lembrou Marques. Se você conseguiu se ajustar, ele também conseguirá. É que vocês das operações especiais não trabalham em equipe tão facilmente quanto os militares o fazem. Estão acostumados a trabalhar sozinhos ou em pequenos grupos. Cash deixou escapar um suspiro. Acho que sim. Ele realmente dissolveu uma rede na escola local. Pegou emprestado um dos cachorros farejadores da fã e encontrou a droga. Repreendeu os professores e vários pais, mas fez várias prisões. Os meios justificam os fins, não é? Disse Marques com uma risada disfarçada. Glory estava prestes a protestar quando se sentiu tonta e sentou-se repentinamente na grama. Você está bem? Perguntou Cash, preocupado, agachando-se em frente a ela. Não, não é nada, retrucou ela com um fio de voz. Apenas um pouco de enjoo matinal. Cash deixou escapar um palavrão. Ele e Marques trocaram um olhar que passou desapercebido a Glory. Ele não pode saber, disse ela a Cash. Marques já me prometeu, e você terá de fazer o mesmo. Ele é seu marido, Glory, argumentou Cash. Glory reprimiu o enjoo e esperou até que passasse. Ele está trabalhando para Fuentes, disse ela, concisa. Sou uma promotora, ergueu o olhar. Rodrigo também não pode saber isso em hipótese alguma. Cash estava preocupado e não ousava lhe dizer o motivo. Segredos são perigosos. Glory afastou alguns fios de cabelo da fronte. Já me disseram isso,
mas esse assunto ainda é uma informação confidencial. Está bem, você é quem sabe. Concordou Cash por fim. Glory se ergueu. Não poderia usar uma bengala e disparar uma arma. Portanto, deixou-a na caminhonete de Marques. Sentia-se perfeitamente equilibrada de qualquer forma. O quadril não estava doendo como antes. Ficaria bem, a não ser que se esforçasse em demasia. Marques retirou a pistola calibre 32. Um revólver com tambor? Exclamou Glory. Ninguém usa mais isso? Acrescentou, indicando-o de Cash. Ele tem uma Glock calibre 40. Você está usando uma Colt calibre 45 e eu vou aprender a atirar com um revólver de tambor? Por que não me dá um pedregulho para que eu pratique atirá-lo na cabeça das pessoas? Cash soltou uma risada. Porque uma arma automática pode falhar sob certas condições. Pode-se atirar com uma Glock até debaixo d'água, informou ela. Um revólver com tambor não obstruirá, retrucou o chefe de polícia. Além disso, ele é pequeno. Pode atirar com apenas uma mão. É um revólver obsoleto, insistiu ela. Marques carregou-o e o entregou a ela. Não discuta. Não é uma atitude nobre. Glory lhe voltou um olhar significativo. Muito bem, interrompeu Cash. Vamos começar. Quando voltava para casa na caminhonete de Marques, Glory tinha as mãos inchadas e doloridas e as esfregou uma na outra. Ninguém me avisou que eu teria de atirar com as duas mãos, uma de cada vez, resmungou ela. É como o FBI ensina a atirar, comentou Marques com um sorriso. E se recebesse um tiro na única mão que sabe atirar, tem de ser capaz de fazer o mesmo com a outra. É verdade, eu acho que sim. Glory conferiu a pulsação. Estava acelerada. Uma caixa de munição que Marques lhe dera, juntamente com uma pistola, dividia espaço com os cosméticos em sua bolsa. Pensava sobre Rodrigo e imaginava se teria de utilizar aquela arma nele. O pensamento a deixava nauseada. Quanto antes esse caso for concluído, melhor, comentou Marques, pensando em voz alta. Quando isso acontecer, o meu marido talvez esteja dividindo uma cela com Fuentes. Voltou um olhar preocupado a Marques. É verdade, certo? Perguntou em tom calmo. Marques não ousava contar a ela o que sabia, e aquilo lhe doía. Glory já tivera todo o estresse que poderia suportar, e mais algum. O que faço? Perguntou. Se Rodrigo me telefonar e pedir que eu encontre em algum lugar. Não vá, respondeu ele. Foi isso que pensei que iria responder. Glory aparentava a exata dimensão da tristeza que sentia. Era irônico. Pela primeira vez em sua vida, estava loucamente apaixonada por um homem que, por acaso, era um pária. Aquilo não era justo. Eu sei, retrucou Marques. E só então ela se deu conta de que tinha pensado em voz alta também. Bem, fazemos nosso trabalho. Não importa a que custo para que possamos salvar algumas vidas, disse Glory em tom baixo. A ideia é essa. Glory desviou o olhar para a janela da caminhonete e fitou a paisagem. Devia ter ido para uma ilha tropical em algum lugar e passar o resto da minha vida catando conchas na praia. Marques soltou uma risada alta. Isso é um sonho comum em meu ambiente de trabalho também, principalmente quando o novo tenente esbraveja contra as verbas. Glory franziu o senho. Pensei que seu último tenente é que tivesse fama de fazer isso. Não, corrigiu ele. Nosso último tenente era fanático com relação às nossas próprias despesas, um verdadeiro sovina. Esse agora esbraveja com os vereadores por causa de nossa falta de verba, disse em tom presunçoso. Quer que tenhamos melhores equipamentos e treinamento, quer que eu vá para a escola do FBI em Quântico. Poxa,
Estou impressionada, disse Glory. Eu também. Dizem que esse curso pode levar as pessoas à loucura, mas que se aprende muita coisa. Eles vão te arruinar, provocou Glory. Voltará com toda sorte de novas ideias para aperfeiçoar seu departamento e no dia seguinte o encontraremos estirado em um fosso com um bilhete pregado na boca, escrito por seu tenente, oferecendo-o em adoção para qualquer outra agência que o quiser. Sua estraga-prazeres. Quem é exatamente esse tal de Kew Raven? Perguntou Glory repentinamente. Marques comprimiu os lábios. Ele é o novo patrulheiro local. Algo no modo como ele dissera aquilo lhe suscitou suspeitas. Ah, não, disse Glory. Você está escondendo algo. Vamos, desembuche. Não estou escondendo nada. Mentiu Marques. Perguntarei a Cash Greer. Teria melhor sorte se perguntasse a um molusco. Me conte, eu sei guardar segredo. Marques a fitava com expressão divertida no olhar. Soube de fonte limpa, começou ele, que ele foi mandado para cá de Langley. Langley? Interrompeu Glory, admirada. Sim, Langley, repetiu ele, para desentocar um sequestrador em potencial, com ligações com um governo hostil a nós, na América do Sul. Tem rumores de que o sequestrador é muito bom no que faz e já possuiu o refém ideal em mente. Ele acha que esse refém renderia um resgate estratosférico pago por uma agência para a qual ele é muito valioso. Quem? Me diga! Quem o quê? Quem é a vítima em potencial? Não temos certeza, disse Marques, mas nós achamos que é um agente antidrogas, um mesmo que recentemente ajudou a derrotar Cara Domingues. Ele custou ao cartel mais de $1 bilhão alguns anos atrás. Continua.